Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas, sobre as cadeias juvenis do Brasil e de todo o continente americano e sobre o meu aberto na cidade de São Paulo. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. E agora com as notícias das medidas socioeducativas no Brasil. Na semana passada, o Centro Socioeducativo de Roraima teve visibilidade nacional graças aos diversos casos de tortura que foram expostos na mídia, conforme publicou o G1 em matérias dos dias 28, 29 e 30 de setembro e 1º de outubro. Primeiro foi um vídeo de 2018 que apareceu, onde o policial do BOPE agride jovens que passavam por um buraco após tentativa de fuga na unidade, e isto com a presença do antigo diretor da unidade e que hoje é gerente de recursos humanos por lá. Mas as torturas não ficaram no passado. A matéria aponta relatos de agentes que as agressões continuam, e o atual diretor foi denunciado pelo Ministério Público de Roraima por agressões físicas e psicológicas para manter a ordem da unidade, isolamento de adolescente em cela com condições precárias por mais de uma semana e invasão à casa de um adolescente e ameaça de falso flagrante contra a mãe do menino. A matéria diz ainda que há relatos de agentes socioeducativos de um grupo chamado Clube da Taca, ligado ao diretor e outros funcionários, onde há o incentivo à agressão de internos da unidade. Há um áudio enviado ao MP em que um jovem relata ter apanhado na cara com sandália pelo diretor da unidade, e o diretor também autorizou o uso de spray de pimenta com os internos. Servidores afirmam que ele usa quartos isolados no bloco D para esconder internos que ficam com hematomas após serem agredidos. Ele é suspeito de manter um adolescente por 8 dias isolado em uma cela sem colchão, recebendo água e mínima alimentação. Esse jovem relata que foi colocado em isolamento pelo diretor nessas condições. Inclusive, esse diretor é servidor federal do estado de São Paulo e faz parte da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária cedida ao governo de Roraima e está à frente da unidade desde agosto de 2019. Após a repercussão do caso, outra matéria do G1 apontou a restrição do uso do celular dentro da unidade e o recolhimento de bastões usados pelos servidores da unidade. No dia 1º, cerca de 20 conselheiros e conselheiras tutelares fizeram uma visita na unidade e devem produzir um relatório em cima. Na tarde do dia 29 de setembro, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou a proposta de emenda à Constituição que prevê a retirada do DEGAS, Departamento Geral de Ações Socioeducativas, da Secretaria Estadual de Educação para subordiná-lo à pasta de Segurança Pública. Foram 49 votos favoráveis e 14 contra, de acordo com matéria da Brasil de Fato de 29 de setembro. De acordo com o deputado autor da PEC, Max Lemos, do PSDB, a intenção é permitir que os agentes de segurança socioeducativo tenham tratamento de policiais penais. Em Minas Gerais, mais uma unidade de medida socioeducativa terá gestão público-privada, conforme publicado no JM Online em 28 de setembro. Se trata do Centro Socioeducativo de Uberaba, que vai se juntar às unidades de Patrocínio e Passos, que também são co-administradas por uma organização da sociedade civil, além das unidades de semi-liberdade, que já são todas assim. Mais 9 unidades do meio fechado também devem ser privatizadas no Estado. No caso de Uberaba, servidores e servidoras serão remanejados e os jovens permanecerão na unidade. Na última quarta-feira, dia 30 de setembro, jovens do Centro Socioeducativo de Rondonópolis, em Mato Grosso, fizeram um motim e tentaram a fuga
de acordo com o Cenário MT e Olhar Direto, em publicações de 1º e 2º de outubro, respectivamente. De acordo com as matérias, os jovens protestavam contra a água quente que era servida para eles no bebedouro, em um dia que a temperatura quase chegou aos 43 graus. Os jovens colocaram fogo em espumas e em caixas de papelão. Ninguém ficou ferido. De acordo com as matérias, um jovem foi atendido pelo SAMU por ter asma. E as visitas serão retomadas nas unidades de medida socioeducativa do Distrito Federal, conforme publicação do G1 e Correio Brasiliense em 1º e 2º de outubro. A regulamentação veio através de publicação no Diário Oficial em 1º de outubro, nas unidades de internação e internação provisória, com uma visita por jovem, quinzenal e seguindo os protocolos da Secretaria da Saúde. Um cronograma de visitas será estabelecido para evitar aglomeração e terá 3 horas de duração, preferencialmente em local aberto ou arejado. Jovens que são liberados para saída sistemática não recebem visitas. As outras regras são semelhantes à que já anunciamos aqui, sobre outros estados, como não aceitar pessoas que sejam do grupo de risco do novo coronavírus. Terá aferição de temperatura logo na entrada, higienização das mãos, não pode apresentar qualquer sintoma do Covid ou ter tido contato com alguém com Covid nos últimos 7 dias. Também o uso obrigatório de máscara, não poderão levar alimentos e roupas e materiais de higiene pessoal ficarão por 3 dias guardados para depois o jovem ter contato. Foi registrada a fuga de 5 jovens do Centro Educacional Lar do Garoto em Lagoa Seca, agreste da Paraíba, pelo Jornal da Paraíba em matéria de 29 de setembro. A fuga aconteceu no dia 29 mesmo. Os jovens escalaram o muro na parte de trás da unidade, retiraram arame farpado e pularam para a parte de fora. Até a publicação da matéria, infelizmente, 3 foram recapturados. De acordo com a matéria do G1 em 2 de outubro, o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução que prevê a possibilidade de pessoas condenadas que se declararem lésbicas, gays, bissexuais, travestis ou intersexo cumpram pena em presídio onde existam alas separadas para este público. De acordo com a norma, caberá aos juízes da execução penal avaliar a possibilidade de que essas pessoas cumpram pena em local adequado ao gênero autodeclarado. Vale também para as medidas socioeducativas. Também, no dia 2 de outubro, o governador do estado de São Paulo, João Dória, anunciou seu advogado, Fernando José da Costa, para o comando da Secretaria de Justiça e Cidadania do estado, selando a saída, então, de Paulo Dimas de Beles Mascaretti da Secretaria e do comando da Fundação Casa. Fernando é conhecido como um defensor, já há muitos anos, da redução da maioridade penal. Foi publicado sobre na Brasil de Fato em 2 de outubro. E também em São Paulo, a Fundação Casa quer reduzir a reincidência de jovens egressos através da contratação de organização da sociedade civil, num contrato que prevê que o pagamento de uma parte do valor só será feita se forem atingidas metas de ressocialização, como aumento de frequência escolar e taxa de reincidência. Foi publicado sobre no portal Terra em 2 de outubro. E agora, o último boletim publicado pela Fundação Casa sobre o Covid-19 no dia 2 de outubro. São 4.560 jovens nas unidades do estado de São Paulo até esta data, e foram testados 3.843 jovens, aplicados 4.393 testes, com 294 jovens confirmados com Covid-19, 3 aguardando resultado e nenhum óbito. Já de servidoras e servidores, há 11.183 ativos na Fundação no momento, 1.043 casos e 4 óbitos. Agora, com os dados do Brasil, anunciamos o último boletim do Conselho Nacional de Justiça sobre o Covid-19 nas unidades de medida socioeducativa, publicado no dia 30 de setembro. Há 4.165 casos confirmados de jovens com Covid-19 e 3.226 servidores e servidoras e 22 mortes, todas de profissionais das medidas socioeducativas.
E reiteramos aqui, a única medida que preza pela saúde de trabalhadores, trabalhadoras e jovens nas medidas socioeducativas é a completa suspensão das medidas, é a liberdade. Trabalhadoras, trabalhadores, jovens e suas famílias, doentes e mortos pelo novo coronavírus, são de responsabilidade do Estado. Se a subnotificação é enorme nas ruas do Brasil, imaginem nas unidades de medida socioeducativa, onde já se esconde torturas todo dia. Fundação Cans evoluiu, o meu grau de ódio, tratado como os animais, pior que um zoológico. E dando sequência aqui a mais uma edição do Boletim Casa Virada, com as notícias dos serviços de medida socioeducativa em meio aberto, hoje nós vamos falar sobre denúncias acerca dos pedidos de encerramento das medidas de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade que os técnicos e técnicas do serviço em meio aberto têm feito aqui na cidade de São Paulo. De acordo com as denúncias que chegaram aqui no Casa Virada, os técnicos e técnicas têm relatado que existem pedidos de extinção das medidas de prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida que estão sendo negados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por meio do Departamento de Execuções da Infância e Juventude, que fica ali no Fórum do Brás. Segundo essas denúncias, os técnicos têm fundamentado os relatórios a partir das compreensões da gravidade que tem sido o contexto de pandemia aqui na cidade, bem como o risco que pode colocar não só os adolescentes e as adolescentes, mas também suas famílias, quando no cumprimento da medida socioeducativa em meio aberto. Ainda segundo as denúncias, há relatos de que, por exemplo, nos casos das medidas de prestação de serviço à comunidade, os técnicos têm fundamentado os relatórios a partir de uma parcela da carga horária que os adolescentes e as adolescentes já cumpriram, e que vem sendo negado pelo judiciário sobre a justificativa de que, se o adolescente ainda está inserido na medida de PSC, mesmo durante a pandemia, ele teria tido condições, em alguns casos, de cumprir totalmente a carga horária anterior ao contexto de crise sanitária. Ou seja, para aqueles adolescentes que têm cumprimento de medida, por exemplo, desde o ano passado, o judiciário tem encarado de que, se ele tivesse levado com seriedade e responsabilidade o cumprimento da medida, isso não estaria se estendendo até hoje. Então vamos imaginar, por exemplo, de um caso de um adolescente que teve medida decretada de PSC em julho do ano passado durante 6 meses. Isso significa que se esse jovem ou essa jovem ele tivesse cumprido todos os dias semanalmente, ele teria finalizado o cumprimento dessa medida anterior ao contexto de pandemia. Então, o judiciário tem encarado os pedidos como uma forma de liberar o adolescente ou a adolescente, mesmo antes dele ter cumprido com as suas obrigações no que tange à determinação judicial. No entanto, o que o judiciário não tem levado em consideração, e isso se estende inclusive aos adolescentes e às adolescentes que possuem medida de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida, ou seja, a medida acumulada, que expor os meninos e as meninas ao cumprimento, ao trânsito dentro de um serviço de medida ou mesmo numa unidade acolhedora, coloca em risco não somente a saúde dele e dela, mas também de toda a sua família. Haja vista que grande parte da juventude que é abarcada pela medida socioeducativa vem de um contexto familiar frágil, seja ele do ponto de vista concreto, seja ele do ponto de vista subjetivo, ou seja, grande parte da juventude é cuidada pelos avós, avós ou pessoas de mais idade e vivem em condições de habitação que não permitem, por exemplo, o cumprimento isolado da quarentena em caso de suspeita ou contaminação. Ou seja, o judiciário daqui da cidade de São Paulo tem encarado, então, que os pedidos técnicos que estão sendo feitos para liberação e pedidos de extinção dos adolescentes e das adolescentes é uma forma de desresponsabilizar eles no processo de cumprimento da medida socioeducativa, desconsiderando qualquer aspecto de proteção à vida da infância e juventude que é disposto em lei, atribuindo, então, em mais uma esfera da execução da medida socioeducativa, os aspectos punitivos do Estado penal.
Sou candidato a tá na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa. E essa foi a edição 88 do Boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos sobre o que sai na mídia no meio fechado e trazemos reflexões de uma trabalhadora do meio aberto. Agora imagina quanta coisa acontece e a gente nem pode falar. Para download no Mediafire, Megafono, disponível no YouTube, Facebook, Spotify e nos tantos outros agregadores de podcast. Estamos também na Rádio Comunitária Cantareira da Brasilândia, sempre às 14 de terças e quintas. Acesso ao Casa Virada no desobediênciasonora.milharal.org.